E no vídeo de hoje eu vou responder uma das perguntas mais comuns no meio da nutrição. Quanto de proteína eu preciso ingerir por dia? E a resposta não é tão simples como a maioria pensa. Muita gente acha que tem um número universal. Se você já pesquisou sobre esse assunto, você já deve ter achado uma referência. A mais comum é 1,6 a 2,2 por quilo de peso. Mas esse valor pode variar muito, porque depende de uma série de fatores. Para o objetivo, o tipo de atividade física que a pessoa faz, a composição corporal atual dela, o nível de treino, a fase que ela está, se ela está numa fase de ganho, numa fase de perda. Então são muitas variáveis. Se a gente vai usar o peso real da pessoa ou o seu peso estimado. Então são muitos fatores, eu vou tentar resumir e explicar o máximo aqui. Realmente existem alguns valores, lógico, né, de referência, tá? Mas são referências e elas não são universais. Por exemplo, para uma pessoa sedentária, 0,8 gramas de proteína por quilo de peso vai ser o suficiente para atender todas as demandas do corpo. Mas pode variar, se a pessoa segue um planejamento alimentar, ela pode variar um pouco, tá? Essa referência, ela não é fixa, não é engessada. Ela pode ser um pouco maior, um pouco menor, dependendo da situação. E para quem treina com o objetivo de hipertrofia, né, faz um exercício que é específico para isso, como a musculação, aí aquela referência lá de 1,6 a 2,2, ela é uma boa referência. Mas aí você fica entre 1,6 e 2,2, para onde eu vou? Então, quando a pessoa está numa fase de bulk, né, ela está numa fase de ganho, focada no ganho de massa muscular, ela vai comer mais calorias, mais carboidratos, proteínas, gorduras. Então, nessa fase, como o carboidrato ele é poupador de proteína, isso quer dizer o quê? Quando você tem carboidrato suficiente para gerar todas as demandas energéticas do seu organismo, o corpo praticamente não usa a proteína como fonte de energia. Então, a proteína que você está ingerindo, ela vai ser toda direcionada para funções corporais, tá? Lógico que tem uma parte ali que vai para essa demanda do funcionamento básico do nosso organismo e o restante vai para a hipertrofia, tá? Resumindo assim dessa forma. Então você não precisa ingerir uma quantidade tão grande, ou seja, se você está no bulk, né, para resumir essa parte, se você está no bulk e está comendo bastante, está em superávit calórico, 1,6 é legal para você. Então você pensar que você vai subindo desse 1,6 até 2,2, né, uma forma fácil de entender seria se você está comendo menos, né? Então a pessoa está numa dieta normocalórica, ela pode comer talvez um pouco mais, 1,7, 1,8. Aí se ela vai comendo meia vai entrando numa fase de cutting, vai secar. Aí você pode chegar até 2,2 numa situação onde ele já está comendo pouco, o corpo vai usar uma parte dessa proteína para gerar energia, então a gente oferece mais proteína para ter o suficiente para as outras funções que a gente quer, certo? Posso passar de 1,2? Pode passar de 1,2 porque como a proteína entre os macronutrientes, a proteína, gordura e carboidrato, que são os macronutrientes, a proteína que gera maior saciedade. Então, muitas vezes a gente aumenta essa proteína na dieta da pessoa para 2,5 até 3 gramas por quilo de peso, para ela ter mais saciedade. Tá bom? Ela não vai ter mais hipertrofia por causa disso, mas ela fica mais saciada, então fica mais fácil, né, de manter uma dieta em déficit calórico. Acima de 3 gramas por quilo de peso, não vejo necessidade. Tá? No fisiculturismo, por exemplo, a gente vê alguns preparadores, coaches, nutricionistas, que gostam de trabalhar com proteína maior, principalmente a galera old school. Tá? Mas isso hoje a gente sabe que não existe nenhum benefício, tá? Não tem por que fazer isso. É aquela história, né? Muita gente, eu fiz assim, funciona, eu consigo entregar físicos acima da média, físicos competitivos fazendo dessa forma. Mas é porque não é sim ou não, né? O pensamento não é binário. Funciona, mas poderia funcionar melhor se você distribuísse melhor os macronutrientes. Tá? Não é porque eu faço assim e dá certo que não tem uma maneira melhor ainda de fazer. Tá? Não existe só o certo e o errado. Tá? Existem variações do certo e existe o certo para uma pessoa e para outras vezes aquela já não é mais a melhor estratégia. Aí sabendo a quantidade de proteína total do dia, aí tem a questão da proteína por refeição. Durante muitos e muitos anos, né, a gente acreditou que existia um limite de absorção de proteína por refeição, que se a gente comesse muita proteína de uma vez só, o corpo não ia aproveitar. Mas estudos recentes, bem feitos, bem controlados, mostraram que uma ingestão alta de proteína em uma refeição só aumenta a síntese proteica por mais de 12 horas. Então já cai, né, essa ideia de que a gente tem que dividir a proteína muitas e muitas vezes durante o dia. Tá, lógico que é mais interessante. Esse estudo não muda tanto assim o processo. Tá? Ele traz um entendimento que muitos profissionais, inclusive eu já percebi na prática, disso por uma questão, por exemplo, que eu sempre percebi muito, são atletas ou praticantes de atividade física que são mais avançados, que são vegetarianos ou veganos, né? Pela dificuldade de distribuir a proteína em todas as refeições,
Às vezes tinha refeições que eu jogava mais proteína ali de uma vez só para facilitar, proteína líquida, e outras refeições não tinham tanta proteína assim, todo mundo sempre respondeu muito bem, né? E então esse estudo veio para confirmar o que a gente já observava na prática, que não tem necessidade de a gente distribuir, por exemplo, se a pessoa faz 6 refeições, as 6 ter proteína igualmente ali equalizada, tá? Não tem essa necessidade. Mas é interessante mesmo assim. Mas ainda assim é interessante a gente dividir em várias refeições por questões logísticas mesmo, né? Primeiro, se você faz uma refeição sem proteína, dependendo dessa refeição, você pode ficar com fome muito rápido. Então, a não ser que seja uma refeição pré-treino, que realmente você quer a digestão mais rápida ali, pode não ser interessante, tá? Em outras situações. E tem a questão também, dependendo da quantidade de proteína que a pessoa tem que comer no dia, se você não distribuir bem, as refeições que ela comer, ela vai ter que comer muita proteína de uma vez só. E às vezes não é interessante também por questões palatáveis, né? Por mais que a proteína seja gostosa, às vezes comer muita de uma vez não vai agradar. Então, fazer essa distribuição durante o dia pode ser mais interessante, mas 3, 4 refeições aí com proteína já é o suficiente, tá? Não precisam ser todas elas se a pessoa faz mais do que isso. Né? Então, os erros comuns, né? Achar que precisa de muita proteína, quanto mais proteína, mais hipertrofia, isso não é verdade. Pode atrapalhar, tá? Tudo em excesso pode atrapalhar. Né? No vídeo anterior eu falei de dose mínima, dose ideal e dose máxima. Isso serve para proteína também, carboidrato, né? Vai ter uma dosagem, né? Vai ter uma quantidade mínima ali para você ter hipertrofia, uma quantidade ideal para você e uma quantidade máxima. Passou do máximo, você só vai ter malefícios, tá? Não vai ter benefícios. E isso também de achar que tem que comer a cada 2 horas, todas têm proteína, isso não existe, tá? A pessoa pode fazer 3 refeições no dia e vai ter os mesmos resultados daquela que faz 6. Se a gente equalizar a caloria, equalizar a macronutriente e tal, ela vai ter o mesmo potencial para ter resultado. E uma coisa aqui também que eu vejo que muita gente, até atleta, eu vi até atleta falando esse absurdo, que achar que o whey é obrigatório, que o whey traz uma vantagem a mais, né? Como se fosse um suplemento que traz um benefício a mais. Ele é um suplemento alimentar, tá? É um dos melhores suplementos que tem, mas é comida. Tá? O whey protein é comida. Mas ele não traz nada além de proteína de alto valor biológico, tá? Que você encontra em carnes, em ovos, em alguns vegetais ou na combinação de vegetais. Então, o whey protein é uma ferramenta muito interessante para montar um planejamento alimentar, porque é prática, porque é uma fonte de proteína que é doce. Então, para quem gosta, né, de ter o doce ali todo dia, consegue fazer uma refeição de botar frutas. É uma refeição que eu vejo que as pessoas gostam muito, né? É fruta com iogurte, aí põe pastas de amendoim ou castanhas ou coisa assim, pode botar aveia, aí depende do plano, né? Mas essa configuração de iogurte, whey ou bater uma vitamina, isso é muito prático, né? Então, o whey ele facilita muito por causa disso, tá bom? Mas você comer um pedaço de frango no lugar do whey, né? Se a gente fizer as devidas proporções ali, por exemplo, 70 gramas de frango, em geral, entrega a mesma quantidade de proteína do que uma dose de whey, de um bom whey. Né? Só que aí você, sei lá, a sua refeição é fruta, aí você vai comer as frutas e um pedaço de frango, não, né? Não é interessante. Então ele é muito prático, tá? Mas não é obrigatório. Se a pessoa não gosta de comer, tem fases mesmo, a fase de cutting, né? Onde a pessoa já está comendo pouco. A maioria dos meus pacientes, eles preferem comer, eles não querem tomar whey nessa fase porque ele não sacia tanto quanto você comer a carne, porque tem a questão da mastigação. O whey tem uma absorção um pouco mais rápida do que as outras proteínas, né? Tipo ovo, carne, é um pouquinho mais rápida. Então acaba gerando, né, a fome também mais rápido. Então muita gente acaba preferindo comer e não vai ter nenhum prejuízo, tá bom? Então o whey é legal, é bacana, a gente usa aqui em casa, a gente usa direto, eu uso direto. Porém, não é obrigatório. É uma coisa que facilita e deixa a dieta mais gostosa. Um outro erro que é muito comum que eu vejo também é quando a pessoa vai calcular as proteínas da dieta, ela não considera as proteínas de fonte vegetal. Tem que considerar todas elas porque a proteína vegetal, apesar do preconceito e da falta de informação das pessoas, estando balanceadas essas proteínas, porque assim, uma explicação rápida, tá? Que não é o objetivo desse vídeo, mas o que é uma proteína de alto valor biológico? É uma proteína que tem todos os aminoácidos que são essenciais para a gente. É um erro muito comum que eu vejo as pessoas na hora de calcularem uma dieta, é não considerar as proteínas de fonte vegetal. Tá? Tem que considerar, senão a pessoa pode estar excedendo em muitas quantidades de proteína, porque muitos vegetais têm bastante proteína. Alguns não têm alto valor biológico de forma isolada. Eu vou explicar isso sobre a proteína de alto valor biológico para ficar bem claro, porque se até profissionais da área, às vezes eu vejo falando besteira e assim, é triste de ver, porque é uma coisa muito, muito básica, né? Coisa assim de primeiro e segundo períodos de nutrição. Mas vamos lá. Existem 20 aminoácidos, certo? Os aminoácidos essenciais
e os aminoácidos não essenciais. Os não essenciais quer dizer que a gente produz, então a gente não precisa ter eles através da alimentação. E tem os aminoácidos que são essenciais, se a gente não produz, a gente precisa obter eles através da alimentação. Então, quando a gente fala uma fonte de proteína de alto valor biológico, isso quer dizer que ela tem todos os aminoácidos que são essenciais para a gente. Quando tem baixo valor biológico, quer dizer que falta aminoácidos ali para formar uma proteína nova. Imagina que você vai montar uma frase, tá? Cada letra é um aminoácido, cada palavra é um peptídeo, tá? E a frase é a proteína. Fica fácil de entender dessa forma. Então, existem 20 tipos de aminoácidos, como se fosse 20 tipos de letra, certo? Então, para montar uma proteína, só que tem proteína, por exemplo, que ela tem quase 200 aminoácidos. Tá? Apesar de só ter 20, né? Repete. Igual uma palavra, né? Ela pode ter repetição de letras ali na mesma palavra. Então, imagina que essa frase a gente vai precisar usar as 20 letras, né? Então, eu preciso ter elas. Então, quando tem baixo valor biológico, é porque falta uma letra, pelo menos. Às vezes não falta totalmente, mas está em baixa quantidade. Então, o corpo não vai conseguir montar lá a proteína que ele precisa, tá? Então, quando a gente fala, o vegetal tem baixo valor biológico, a proteína vegetal. Sim, por exemplo, o arroz, ele tem um aminoácido que ele tem em baixa quantidade. E o feijão também, só que é um aminoácido diferente. E o que tem pouco no arroz tem muito no feijão, e o que tem pouco no feijão tem muito no arroz. Então, quando você come arroz com feijão, você tem uma proteína de alto valor biológico. Tá? Então, isso, proteína incompleta, não importa, eu estou comendo ali o arroz com o feijão junto, e ele não precisa ser nem ao mesmo tempo, tá? Pode ser durante o dia, mas que a gente já come arroz e feijão junto, né? Então, ali você tem uma proteína de alto valor biológico. Tá? Já o colágeno, por exemplo, que a indústria adora empurrar para todo mundo, e infelizmente profissionais da área, alguns também, ela tem baixo valor biológico, tá? Não é uma proteína que tem todos os aminoácidos que a gente precisa. Então, você trocar o seu whey, o seu frango lá por colágeno, achando que vai ter algum resultado, está muito enganado, tá? Quer dizer, resultado você vai ter porque você está ingerindo proteína, mas não vai ser superior, vai ser inferior, porque é uma proteína de baixo valor biológico. Isso é importante, tá? Isso é informação muito importante, porque o colágeno, ele, há anos já que ele está em alta, um estudante do primeiro período de nutrição ele consegue entender, ele tem capacidade, né, apesar de muitos se formarem e nem conseguirem entender isso, mas um aluno de primeiro e segundo período ele tem já a capacidade de entender que o colágeno não vai funcionar da maneira que as pessoas dizem, tá bom? Por quê? Porque o nosso corpo absorve aminoácidos e alguns peptídeos menores. Então a proteína ela tem que ser quebrada para a gente conseguir absorver ela toda. Depois o corpo vai usar esses aminoácidos para formar uma nova proteína. Tá bom? Não importa a origem desses aminoácidos, ou seja, não é porque eu ingeri aminoácidos de colágeno que meu corpo necessariamente vai fazer novas proteínas de colágeno. Isso é um engano, não faz o menor sentido biologicamente, tá bom? Nenhum sentido mesmo, porque o corpo cria proteínas, constrói proteínas conforme demanda, tá bom? E como o colágeno faz parte de uma demanda não vital, de forma geral, se você ingere menos proteína do que o recomendado, é o que vai faltar. Pele, cabelo, unha, a gente vive com pele, cabelo, unha ruim, né? O corpo vai direcionar sempre para o que é mais importante. Então, quando você come proteína adequadamente, você vai ter suporte para isso tudo que eu falei. Tá? Lógico, não é só a proteína, né? Tem que se hidratar bem, outros fatores, mas a proteína é um fator importante. Tá bom? Então, quando a gente ingere o colágeno no lugar de uma proteína de alto valor biológico, você pode sentir melhor, assim. Pode sentir, não estou dizendo que não funciona. Você pode falar, melhorou minha pele e tal, mas não foi por causa do colágeno, foi porque você aumentou a sua quantidade de proteína geral no dia. Às vezes o aminoácido que estava faltando ali no colágeno, você ingeriu de outras fontes vegetais, entendeu? Então por isso que ele dá certo. Você fala, mas tem estudo mostrando, tá, mas os estudos que comparam colágeno, eles comparam com nada. Né? Então você põe um grupo controle, sem ingerir proteína, e um grupo controle ingerindo colágeno, é óbvio que vai ser superior. Agora a gente já não vê estudo comparando com whey, comparando com carne, porque ia ser ou igual ou inferior, você entende? Então nada contra o colágeno, ele só é caro, então não vale a pena. Se fosse muito mais barato, essa proteína aqui é muito mais barata. Aí beleza, ela não é a melhor, mas o custo-benefício é bom, mas é justamente o contrário, né? A indústria quer empurrar um produto que é barato, né? Que é subproduto às vezes de outras coisas. É o que sobra, né, da produção de outros produtos. E ele vende caro pra gente. Então, por isso que não vale a pena, eu nunca indico para ninguém, em situação nenhuma, sempre a proteína de alto valor biológico. Tá? E com esse entendimento também, não quero mais vocês falando aí que o vegano ou o vegetariano, ele fica no prejuízo de proteína, porque se ele tiver a dieta adequada, ele não fica. Então, acho que deu para concluir, né, que não existe um número perfeito. Para quem é mais pesado, vai ser mais difícil bater proteína, porque é por quilo de peso. Né? Mulheres que são mais leves, entre 50 e 60 quilos, é muito fácil. Às vezes não precisa nem comer carne se não quiser, porque é facílimo. Quando o cara é muito pesado, fica mais difícil. Tá? Não vou negar, ele vai ter que ficar usando
proteína em pó, né, para compensar. Mas se a pessoa é leve, não estou falando mulher, mas homem também, né? Pode pesar aí 50, 60 quilos. Se for levinho, é mais fácil, tá bom? Dá para tirar a carne e botar a proteína ali dos vegetais tranquilamente, tá? Lógico, tranquilamente com um profissional que sabe o que está fazendo, né? Mas é uma coisa bem viável de fazer, não exige, assim, uma especialização absurda por parte do profissional, não. É uma coisa que deveria ser simples para todo mundo. Então não procure um número perfeito. Se você quer objetivos maiores, procure um profissional, não tente fazer por conta própria, tá? Não que não vá dar certo, mas com certeza você vai perder muito tempo, você vai bater muita cabeça e seu resultado vai ficar comprometido. Né? Muitas vezes o que você pensa que é economia, na verdade é um tremendo de um prejuízo aí que você não percebe, só olha depois lá na frente, o dia que você resolve contratar um profissional e vê, porra, como que foi fácil agora fazer. Beleza? Eu estou explicando aqui porque eu sei que muita gente faz por conta própria, pelo menos para ter um direcionamento, né? Para ter uma noção do que está fazendo e não fazer besteira. Porque a alimentação pode sim causar um prejuízo na saúde, né? Se ela for errada e repetitiva. Se você comer errado um dia ou outro, né? Não vai causar nenhum prejuízo. Mas todo dia, aí o potencial de causar um mal é maior. Então, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, que isso me ajuda a continuar aqui gerando mais conteúdo. Valeu!